Boa tarde. Mais um dia aqui, né, gente? Compartilhando da palavra de Deus com vocês, né? Nessa quarta de carnaval, vemos aqui trazer mais uma mensagem. Tenho compartilhado a mensagem da palavra de Deus com vocês aqui semanalmente, né? Não tem um dia certo, às vezes é na terça, às vezes eu faço no domingo. Ai, Marcos, às vezes é na quarta, né? Mas eu tenho buscado sempre compartilhar a palavra de Deus com vocês. Tá bom? Como é que você tá, Marcos? Fala pra mim. Quantas novidades aí? Good afternoon. How are you? Top, Marcos. Isso aí, cara. Graças a Deus. Você é um menino de Deus, viu? Deus te abençoe lá, que você tem um ótimo culto. Tá bom? Deus te abençoe. Bye, bye. Massinha. Então, gente, hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre profetizar, tá? Porque, assim, existe uma diferençazinha entre o dom de profecia e o profeta, né? Que tem aquele ofício profético. Então, assim, a Bíblia diz que todo mundo pode profetizar. Amém? Fala, Gabriel, beleza? A Bíblia diz que todo mundo pode profetizar, mas o ofício profético é só para alguns, né? Então Deus pode trazer uma mensagem específica para a vida de alguém, para todas as pessoas da igreja, né? Não é só para uma pessoa específica. No Antigo Testamento existia o cargo específico de profeta. Aí sim, só aquela pessoa em toda a nação recebia a mensagem. Mas hoje na igreja todos podem receber, né? Mas qual é a diferença entre alguém que tem um dom de profecia, que Deus usa para falar com alguém uma vez ou outra, e a pessoa que tem um ofício profético, né? A pessoa que tem um ofício profético, ela vai se mover muito mais em profecia, né? E ela tem alguns dons que a acompanham. Provavelmente ela também vai ter o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento e o dom de profecia, tá bom? Então, o ofício... Mas o que é o ofício profético? Por exemplo, o que é um evangelista? Todo mundo pode pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus, certo? Todo mundo pode. Mas o evangelista, ele faz isso com muito mais eficácia, ele faz isso com muito mais facilidade, ele consegue ter muito mais resultado no que ele faz. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é para todo mundo, não só para os evangelistas, mas os evangelistas terão mais eficácia. Amém? Por exemplo, o dom de ensino, que é o mestre, né? Todos podem ensinar, né? Todos podem chegar, deixar uma palavra para a igreja, deixar um ensinamento que o Senhor tem falado com ele. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem profecia, outro tem revelação, seja tudo feito para edificação. Mas nós temos os mestres, né? Quem são os mestres? Os mestres são aqueles que vão se aprofundar mais no Senhor para trazer uma mensagem para o corpo de Cristo profunda. Amém? Assim é com o dom de profecia. Nós temos pessoas que são usadas nos dons, mas nós temos aquelas pessoas que são profetas mesmo. Elas têm o ofício de profeta. Elas nasceram para isso, elas têm essa vocação. Então, a pessoa que tem o ofício profético, ela vai se mover muito mais em profecia. A pessoa que tem um ofício profético, ela vai se mover muito mais e com muito mais autoridade, muito mais facilidade, muito mais frequência. E ela também não vai apenas se mover no dom de profecia. Ela terá esses outros dons que eu falei com vocês acompanhando. O dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, né? E também
pode ser acompanhado do dom de discernimento de espíritos, que é o dom de visão. Amém? Tanto que no Antigo Testamento o profeta ele era chamado de vidente algumas vezes, porque o dom de discernimento de espíritos sempre acompanhava o profeta. Profetas têm muitas visões. Né? E qual é a função da profecia para o corpo de Cristo? Isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Porque Paulo, em 1 Coríntios 14, ele compara a profecia com falar em línguas. Ele fala assim, olha, se alguém fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Né? Então, a profecia é para a edificação da igreja. Mas ele fala o que essa edificação faz. Ele fala, essa pessoa vai exortar, ela vai consolar e ela vai edificar. Amém? Então o profeta ele edifica, ele consola e ele exorta as pessoas. Né? Então você não vai ver só o profeta corrigindo as pessoas, você também vai ver o profeta consolando as pessoas. E é isso é algo muito bom da profecia, assim, né? Porque quando a profecia vem, muitas vezes ela vem com encargo de consolo para a vida de alguém. Então às vezes a gente está esperando Deus falar com a gente, né? Às vezes está esperando Deus usar a gente para falar com alguém, e a gente pensa assim, nossa, se Deus me usar, Ele vai me usar para dar uma profetada, para dar uma cajadada em alguém. Mas Deus vai lá e te usa para consolar alguém. Então o dom de profecia também é para consolar as pessoas. Né? E a profecia ela tem algo muito bom relacionado a ela, que é que ela descobre os segredos do coração das pessoas. Os segredos do coração das pessoas. Coisas que ninguém sabe, mas o profeta, pelo dom de profecia, ele consegue falar para aquela pessoa. Algo que só ela e Deus sabem. Né? Eu já tive algumas experiências com esse dom, né, de profecia, e em todas elas, Deus sempre me falava de segredos do coração das pessoas. Coisas que só ela e Deus sabiam e pouquíssimas pessoas sabiam. Eu não tinha capacidade de saber pela minha própria inteligência, pela minha própria sagacidade, mas pela sabedoria do Espírito eu conseguia comunicar essas coisas para as pessoas, né? Então assim, nós temos muitos profetas no nosso meio que às vezes eles nem sabem que são profetas, né? Pessoas assim que são chamadas por Deus para profetizar, mas às vezes essas pessoas elas não sabem que elas são profetas. Às vezes as pessoas pensam que são pastores. É loucura, cara. É loucura. Às vezes as pessoas pensam que são pastores, pensam que são mestres, mas elas são profetas. É o Luciano Subirá brinca que o profeta cumprimenta um ao outro assim: você tá bem e eu como estou, né? Tipo assim, já sei como você tá e eu não falei como que eu tô. Porque os profetas têm isso. E Paulo, em 1 Coríntios 14, ele fala, né? Ele fala assim que o dom de profecia, se entra alguma pessoa ali na igreja, se tem alguém ali na igreja e ela recebe a profecia, Paulo diz que os segredos do coração da pessoa são revelados. Né? Eu lembro que uma vez o Senhor me usou para falar com uma pessoa com relação, não para falar, né, mas eu tive essa impressão no meu espírito, não era maduro o suficiente nesse dom, que ia ocorrer uma separação ali. Eu não falei nada, fui para casa, fiquei pensando naquilo. Depois de alguns meses, tudo ficou exposto, né, para fora. Mas assim, se eu fosse mais sensível, né, se tivesse um pouquinho mais de temor, eu teria liberado e teria evitado muita coisa ali naquela casa. Né? Outras vezes o Senhor me usou e eu falei, e eu vi o resultado disso, né? As pessoas foram consoladas, foram edificadas, foram corrigidas, né? Porque o dom de profecia, você vai perceber que muitas vezes ele não vem de forma clara. Amém, glória a Deus, é isso aí, apenas abre a boca. O dom de profecia ele não vem de forma clara para você. Às vezes você vai estar num ambiente ali e você vai sentir, tem algo acontecendo aqui, né? Você não sabe, às vezes você não tem um nome de alguém específico,
Aí o Senhor vai aumentando aquela impressão, e às vezes a gente traz o nome de alguém. Eu lembro uma vez eu estava orando no meu quarto, estava adorando, aí do nada veio na minha cabeça, Mateus, que é um amigo meu que trabalhava comigo. Mateus, eu não sabia, só me veio o nome, Mateus. O que eu fiz? Eu fui orar por ele, fui orar, orando. Depois eu mandei uma mensagem, cara, tá acontecendo alguma coisa? Tava orando hoje, o Senhor me trouxe o seu nome e tá acontecendo alguma coisa. Aí ele me falou de toda a situação que estava acontecendo, que ele não estava conseguindo falar com ninguém sobre o que estava acontecendo. Aquilo foi um consolo para ele, porque ele pôde desabafar comigo, né? Então, assim, o Senhor me falou o nome dele, eu expus que o Senhor estava vendo aquela situação sobre a vida dele e conseguiu achar alguém de confiança para falar sobre o que estava acontecendo. Então, a profecia ela é muito abrangente, assim, né? Não dá pra gente pôr limites na profecia, não dá pra gente taxar a profecia, sempre vai ser assim, sempre vai ser assado, o Senhor sempre vai me falar certinho o que está acontecendo. Não dá pra gente taxar a profecia, né? Mas nós precisamos andar no que nós temos. Se você tem o nome de alguém, anda naquilo que você tem. Se você tem um endereço, Deus também mostra em visão, isso aí. Mas aí vai ser um outro dom que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, que está relacionado com o ofício profético, né? Então, assim, se você tem uma palavra, às vezes você tem um nome, às vezes você tem uma situação que está acontecendo, às vezes você não tem algo claro, mas você precisa usar o que você tem. Porque quando você anda naquilo que você tem, o Senhor vai abrindo mais, né? Você é uma porta, é como uma porta que você entra e o Senhor vai mostrando mais, e você consegue falar. Às vezes eu não tinha nada, né? Eu não tinha nada, eu só tinha uma impressão, e quando eu chegava para falar para a pessoa, o Senhor abriu os meus olhos e eu conseguia ver, né? No meio daquele impulso que eu tive, o Senhor abriu os meus olhos. Então, assim, nós precisamos andar nisso, sabe? Sermos ousados para andar no plano de profecia. Quando você recebeu o nome, eu orei em português, né? Nesse caso aí que eu falei do Mateus, aí eu comecei a orar em português por ele. Comecei a orar em português, falando, orando, declarando sobre a vida dele e tal. E esses dias agora aconteceu comigo outra vez, né? Eu fiz um jejum prolongado, assim. Quando você faz jejuns prolongados, você anda numa sensibilidade maior. E aí, mais uma vez, me veio uma pessoa. Eu estava em oração, me veio uma pessoa, né? E eu não sabia o que era, até achei que era outra coisa. E estava ali, comecei a orar pela pessoa e tal. E depois eu tive perto dessa pessoa, pude ver o caminho que essa pessoa estava tomando, que esse é um caminho errado. E eu falei, olha, o Senhor me trouxe seu nome em oração, não age assim, não age assado. Você já teve problema com isso, se você continuar fazendo isso, vai dar ruim para você. Então, assim, às vezes o Senhor só traz um nome. E depois ele vai mostrando as situações, né? Às vezes o Senhor só traz uma impressão. Mas o que acontece com a gente muitas vezes? Por nós não estarmos treinados no profético, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, entendeu? A gente acha assim, nossa, deve ser coisa minha, deve ser só uma intuição, eu não vou falar, Deus está falando só para eu saber, para eu guardar para mim mesmo. Então, assim, o que eu tenho aprendido sobre a profecia é que nós temos que falar. Se Deus te deu um nome, se Deus te deu uma impressão, se Deus te fez sentir alguma coisa, vai, né? O pastor Luciano Subirá, ele fala que às vezes a profecia é assim, você tem a sensação que parece que Deus quer falar alguma coisa com a pessoa, você não sabe muito o que, mas você sabe que Deus quer falar. Então é isso. Às vezes você só sabe, você só sente algo que Deus quer falar com aquela pessoa. Nesse sentido você precisa ir. Então se nesse sentido você não vai, você corta o espírito da profecia,
né? Você corta ali o testemunho interior, você trava o Espírito Santo de liberar. Amém? Então, assim, nós precisamos ter muita sensibilidade para andar na profecia. Amém? Muita sensibilidade, né? E saber um pouquinho discernir, né? Enquanto eu falo aqui, gente, vocês podem contar experiências, tá? Que vocês têm também com a profecia, com outros dons, né? Para que outras pessoas aí que entrarem na live sejam edificadas. Mateus, Suelen, o pessoal que está aí, que tiver, né? Então, assim, a gente precisa discernir quando é a nossa mente apenas carnal julgando as pessoas, e quando realmente é a profecia. Porque quando é a profecia, você não está planejando algo, sabe? Você não está assim, vou profetizar agora para fulano. Não. A profecia, ela vem e você sabe que vem, né? E a profecia também, muitas vezes, vai vir acompanhada, né? Como eu falei para vocês, o ofício profético vai vir acompanhado de outros dons. Nós temos também o dom da palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é quando você sabe algo sobre alguém. Vou contar um exemplo meu. Logo quando eu comecei a orar em línguas, né? Muito no iniciozinho, quando eu comecei a orar em línguas, eu orava ali 7, 6 horas por dia em línguas, né? E o Senhor me falou, em sonho, que tinha um menino que eu conhecia que o trabalho da namorada dele estava atrapalhando o relacionamento dele, né? Então, assim, fazia muito tempo que eu não via um menino, tipo, muito tempo mesmo, mas o Senhor me trouxe a memória a ele e me falou o que estava acontecendo. E assim, passou uns 2 dias, eu tive que pegar um outro ônibus, fui parar no outro terminal, e quando eu entrei no ônibus ele estava lá. Eu falei para ele, cara, eu tive um sonho com você, o Senhor me falou isso. Aí ele falou, cara, isso é verdade, isso está acontecendo mesmo. Eu só comentei com um amigo e não tinha como ele ter falado com você, porque ele não te conhece e tal, e realmente está acontecendo, eu não sei o que fazer. E ali o Senhor me instruiu a falar com ele. Mas a palavra de conhecimento, né, que é um dos dons que acompanham o ofício profético, muitas vezes ela só vai te trazer a situação que está ocorrendo. Às vezes você vai sentir no corpo uma doença que alguém está sentindo ali na multidão, e ali você precisa liberar a palavra de cura, né? E também nós temos aí, como eu falei, a palavra de sabedoria, que é a palavra de conhecimento e um conselho, que também eu tive experiências com isso. Mas por que eu estou falando de experiências com vocês, né? Porque a oração em línguas, se você perseverar na oração em línguas, Deus sempre vai te trazendo experiências com os dons, né? Então a palavra de sabedoria, ela vai te trazer uma informação, e vai te trazer também um conselho para você dar para aquela pessoa. Então teve momentos que o Senhor me falou sobre as pessoas. Na verdade, a palavra de sabedoria não foi tantas vezes, deve ter sido umas 2, 3 vezes. O Senhor me falou sobre a pessoa, Ele me deu um conselho, olha, faz assim, olha, faz assado, né? E o outro dom que acompanha o ofício profético é o dom de discernimentos de espírito, que são as visões. As visões, assim, elas são tremendas, né? Porque a visão, você está vendo ali, você tem muita convicção no que você está andando. A profecia, às vezes, você não tem tanta convicção. Você tem no seu interior, mas é só no seu interior. A visão, ela te dá algo claro, assim, né? E nós temos 2 tipos de visão. A visão aberta e a visão que não é totalmente aberta, mas é interior. Você vê por dentro, né? Eu só tive experiência com a visão interior, visão aberta eu não tive. E a experiência mais forte que eu tive com visão aberta foi quando eu tive uma visão que um cara que trabalhava comigo iria ter um acidente de carro, né? O Senhor mostrou ali ele entrando debaixo do caminhão e na placa tinha o nome dele assim escrito, né, da moto, uma moto vermelha, capacete vermelho, e numa ponte que tem aqui perto no estado. Ele entrava debaixo do caminhão.
Eu estava no horário de almoço, eu levantei e fui falar com ele. Ele passava por aquele caminho, e ele era crente também. Ele recebeu aquela palavra como livramento do Senhor, sabe? Foi uma forma do Senhor também me usar. Então, assim, a profecia, os profetas têm esses dons que o acompanham. Amém? Então, o que eu quero com essa live, pessoal, falar para vocês? Eu quero incentivar vocês, né, a buscarem o dom de profecia. Eu quero incentivar vocês a desenvolver a sensibilidade à profecia. Né? Não tenta inventar a sua cabeça, mas busca o Senhor em jejum, com oração em línguas, para que o Senhor te use verdadeiramente em profecia. Por quê? É quando as pessoas recebem uma profecia verdadeira, elas têm discernimento, elas sabem quando é verdadeiro. Amém? Quando as pessoas recebem uma profecia verdadeira, elas sabem. Se você orar em línguas, se você jejuar, o jejum vai te trazer tanta sensibilidade, vai levar você a profetizar. Se você orar em línguas, se você jejuar, você vai andar nisso. Mesmo que talvez você não seja um profeta de ofício, mas o dom de profecia, que ele é uma fala inspirada pelo Espírito Santo. O Senhor usa a sua fala para edificar, consolar e para exortar as pessoas. Amém, gente? Queria saber se vocês têm perguntas aí, se vocês têm alguma experiência que aconteceu com vocês. Vocês querem falar, não é? Porque eu amo o dom de profecia, cara. Eu amo o dom de profecia. Eu tenho outras experiências aqui que eu posso contar pra vocês, assim, mas é muito, muito top. E aí, vocês têm alguma pergunta, gente, sobre o dom de profecia, sobre falar em línguas? Fala pra mim. Gabriel, Suelen. Amém. Mas aí você é pastora, né? Você fala no dom de profecia. Visões. Visões são tremendas, assim. Amém. O apóstolo, ele anda em todos os dons, né? O apóstolo, assim, ele tem todos os dons. Milagres, maravilhas, profecia. O apóstolo, ele anda nisso tudo aí. E você, Gabriel? Teve alguma experiência com o profético? Profético, eu acho que o profético, ele é mais real para a pessoa que está recebendo do que para quem está falando, né? Então às vezes a gente quando vai profetizar, a gente fala as coisas, mas é tão vago aquilo que a gente está sentindo, como eu falei para vocês, às vezes é só um nome, é só uma impressão, a gente fala aquilo e as pessoas geralmente recebem aquilo de uma forma bem espetacular, assim, né? Amém, isso é sobrenatural, sim. Profecia, eu amo. Eu percebo assim que nos meus tempos de jejum sempre tem uma profecia, assim. Sempre tem, né? Às vezes eu tive uma profecia
com um menino, né? Ele era um traficante do bairro. Eu estava na minha casa orando, estava ali orando em línguas. Aí o Senhor me falou, olha, fala com ele que se ele não aceitar Jesus, ele vai morrer. Né? E assim, como é que você chega para um traficante e você fala isso assim? Graças a Deus, quando eu vi ele, não era de costume ver ele, quando eu vi ele estava em frente a uma igreja que tinha lá perto de casa. Então assim, eu já chamei ele, estava de lado fora da igreja, já chamei ele veio a palavra ali. Aí ele, acabou que ele não aceitou Jesus e depois de um tempo ele morreu mesmo, né? Passou uns 2 meses assim, ele morreu, mas Deus sempre avisa, né? E se a gente não liberar, o peso, pelo menos a nossa consciência fica muito pesada. É isso aí, faz todo sentido, Suela. Faz todo sentido. Quando você está jejuando, a voz de Deus é muito clara, assim, não tem como você errar, sabe? Você pode errar, porque nós temos uma carne, né? Mas é difícil, assim. Fica muito alto, assim, a voz de Deus. Fica muito sensível. Vamos orar? Amém, gente? Eu vou orar aqui. Se alguém estiver precisando de alguma profecia, alguma coisa, o Senhor me falar, eu falo. É isso aí. Ele move a situação para que se realize. É isso aí. Porque você falou. Né? Então a sua fala ela vai mudar a situação ali e vai fazer acontecer. Às vezes a situação ia para outro rumo. Você falou, aí como a sua fala foi Deus falando através de você, aí as coisas mudam. É como se fosse o haja luz, né? Haja luz, tudo muda, porque é Deus falando. Se eu profetizar de mim mesmo, nada acontece. Mas quando Deus usa a nossa boca, aí Ele move tudo. Amém? Eu vou orar aqui com vocês, gente. Senhor Jesus, eu oro, Pai, pelas pessoas que estão nessa live. Jesus, muito obrigado pelo espírito de profecia, Jesus. Muito obrigado pelo dom de profecia que o Senhor deixou para a igreja de Jesus, Pai. Muito obrigado pelo dom de línguas, pelo dom de discernimento de espírito, pela palavra de sabedoria, pela palavra de conhecimento, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas visões que o Senhor nos dá, Deus. Muito obrigado por nos usar em profecia. A minha oração, Jesus, é para que o Teu povo ande em mais profecia. A minha oração é para que o Senhor nos dê sensibilidade ao profético. A minha oração, Senhor Jesus, é para que o Senhor aumente a nossa sensibilidade, para que nós sejamos mais usados em profecia. Que o Senhor nos leve a jejuns, que o Senhor nos leve a orar mais em línguas, que o Senhor nos leve, Jesus, a se aprofundar mais em Ti. E que o Senhor nos traga esse encargo de responsabilidade com a Tua obra, esse encargo de responsabilidade para a edificação do corpo de Cristo, Deus. Usa-nos em profecia, Jesus. Eu clamo a Ti, Pai. Amém. Amém, gente? Que Deus possa nos usar em profecia de acordo com a necessidade das pessoas. Porque esse dom é para a edificação da igreja, tá? Eu não vou deixar essa live salva aqui, tá, gente? Não vou deixar salva. Eu vou postar aqui rapidinho, vou salvar ela no meu celular e vou postar só lá no YouTube. Com essa live que eu contei várias experiências que eu já tive. E não vou deixar aqui. Vou deixar só lá no YouTube para quem for visitar o canal. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. E vamos orar em língua e jejuar. Que o Senhor vai nos falar sobre as pessoas para edificar o corpo de Cristo. Amém? Valeu! Tamo junto.